Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre como vários setores têm se unido para ajudar na recuperação econômica aqui do estado. É uma herança da pandemia, mas que certamente vai trazer muitos frutos para a nossa economia daqui por diante. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do movimento Pró Pernambuco, o empreendedor Avelar Loureiro Filho. Muito bom dia, Avelar. Obrigada por estar aqui com a gente. Como é que começou o movimento Pró Pernambuco e como ele está ajudando o estado nessa recuperação financeira? Bom dia. Na realidade, a gente começou no ano passado, no dia 16 de maio, que foi quando foi decretado o lockdown aqui, o movimento talvez mais duro de fechamento da economia em toda a pandemia. E foram 15 dias naquele período ali bem sofridos, né? Controle de carros na rua, você só podia sair com uma justificativa e coisas do tipo. E a gente notava que naquele momento o setor produtivo estava causando muito barulho, e o governo do estado um pouco atordoado com a situação, até porque tudo era novo para todo mundo. Muito difícil. E a gente muito preocupado com o encaminhamento, não gerar muito atrito. Resolvemos nos unir. Houve primeiro uma reunião da APES, a qual eu faço parte também, que é a Associação dos Shopping Centers, e chegamos à conclusão de que teríamos que mobilizar outros setores para conversarmos primeiro, definirmos algumas atuações e depois conversarmos com o governo. Então, logo no dia 19, 3 dias depois desse dia 16, a gente se reuniu, já por instrumentos novos, o Zoom, que facilita essa junção de pessoas mesmo numa situação extrema de isolamento. E fizemos uma reunião pela manhã da APES e à tarde já estávamos com várias outras entidades, como FIEP, FEComércio, Sindiaçuca, Associação dos Hospitais, Abrazel, inúmeras entidades. Hoje a entidade agrega, além das duas grandes, FIEP e a FEComércio, que tem várias outras entidades abaixo dela, cerca de 43 entidades. Então, eu diria que quase 95% do setor produtivo pernambucano está hoje atrelado ao MPP, que nasceu com esse intuito de coordenar as ações do setor produtivo no diálogo com o governo e oferecer sugestões para o encaminhamento de futuras ações, naquele momento de uma futura distensão, que foi o que a gente viu. E Pernambuco foi um dos estados que teve, vamos dizer assim, um movimento mais suave em termos de fechamento e abertura. E colheu os números talvez mais positivos do Brasil nessa segunda onda. Pernambuco foi o estado que teve menos mortes por habitante neste ano de 2021. Então, isso foi fruto muito da ação do governo e não poderia ser diferente. Ele é que é o delegado para gerir toda a crise, mas com o apoio do setor produtivo. O senhor falou uma palavra muito relevante que talvez esteja em falta nesse período tão difícil que a gente está vivendo: diálogo. Ouvir e dialogar, isso foi importante para essa recuperação? Está sendo importante para essa recuperação? Sem sombra de dúvida. Na realidade, duas palavras que eram muito caras ao Pró Pernambuco no começo era interdependência, ou seja, todos nós somos dependentes uns dos outros e temos que atuar com o governo, atuar com a sociedade, dialogar bastante, somos interdependentes, mas temos que cooperar. Então, apesar de cada setor ter sua individualidade, se não houver a cooperação, a gente não consegue os melhores resultados. E conseguimos, a partir daí, desse diálogo, colher frutos. Estamos hoje colhendo esses frutos. Esse entendimento, ele alcançou muitos setores, de um modo geral, de que era preciso esse comportamento, né? Essa predisposição de colaborar, de sugerir, de ouvir, de ajudar? Houve bastante, inclusive os setores não foram afetados de forma igual, mas todo mundo olhando ao longo prazo seria afetado mesmo que não estivesse paralisado. Exemplo, a indústria continuava produzindo, mas o comércio estava fechado. Não, então, onde sem vender, o comércio né? vender,
mesmo com movimentos de vendas online e tudo mais, nem tudo você pode comprar online e nem tudo você consome online, principalmente os serviços. Os serviços basicamente requerem a presença física. Então, toda a cadeia começava a engargalar. E aí a indústria foi muito solidária nesse papel e ajudou bastante no movimento ProPernambuco, suportando o comércio e suportando os serviços. A gente teve um carinho muito grande com a Abrazel, que engloba bares e restaurantes, que foi talvez o mais prejudicado junto com eventos. Então, essas duas entidades, a ABO e a Abrazel, foram assim, bastante... a gente teve muito cuidado de, na hora de ter o diálogo com o governo do Estado, sempre colocar como prioritário esses dois grupos. Que eram os que estavam sofrendo mais, né? Exatamente. Obviamente, cumprindo todos os protocolos, a gente sabia que tinha restrições, ninguém, vamos dizer assim, se enganava de que uma abertura rápida viria de forma inconsequente e a gente iria chegar facilmente do outro lado. Mas a gente considera que conseguiu suavizar todos esses movimentos. Diante desse tempo tão difícil que a gente ainda está passando, né? Não acabou ainda, mas há 1 ano e meio a gente está sofrendo as consequências dessa pandemia que atingiu todo mundo. Não tem ninguém que ficou sem ser afetado, né, por essa pandemia. Mas o que já é possível avaliar dos resultados desse movimento para esse momento de recuperação que a gente já está começando a viver agora? Talvez o maior legado do ProPernambuco não tenha sido nem este diálogo com o governo do Estado no começo e a suavização do processo, e sim o vislumbrar que sem planejamento a gente não vai ter futuro. Já não teríamos, mas ficou muito mais claro. E aí, quando a gente junta todo o setor produtivo e partimos para buscar também a sociedade organizada, criamos vamos dizer assim, um submovimento dentro do ProPernambuco, que é o Movimento ProPernambuco Planejamento da Região Metropolitana do Recife. Metade da população do estado vive nesse território. É verdade. E a gente tem inúmeros problemas que ocorrem por falta de planejamento. Há 50 anos, a mais, há 70 anos, ninguém planeja o longo prazo da região metropolitana. Foi na década de 40 e 50 do século passado que se planejou as perimetrais, as radiais, o nosso sistema de transporte como um todo. Na década de 20 do século passado, o saneamento. Então, a gente vive hoje com problemas de ocupação do território muito fortes em função da falta de planejamento. Então, juntamos a academia, a sociedade organizada, os empresários, para começarmos um diálogo de propostas para o futuro. O que é que a gente poderia fazer de proposta para o futuro, para que a gente tenha uma nova realidade, para que a gente possa transformar essa realidade no futuro. Então, algumas coisas a gente colocou como prioritárias. Primeira coisa, a gente teria que ter um plano diretor metropolitano, não só os planos diretores municipais. Teríamos que ter uma entidade com um braço forte nesta pegada de planejamento. E a FIDEM, que é um órgão que nasceu para isso, mas que foi esvaziada nas últimas décadas, a gente acredita que tem que ser revitalizado, recriado, refundado. Achamos também que parte do orçamento de investimento do Estado deve ser voltado para projetos. Sem projeto, você não consegue fazer o desenvolvimento, você não consegue buscar recursos, seja públicos ou privados. Se você não tem um projeto na prateleira, você não consegue essa captação de recursos. Então, a gente acha que pelo menos 10% do orçamento do Estado deve ser voltado para isso. A gente tem que ter essa cultura. É como se a gente tivesse investindo em sementes para o futuro. Sem sementes para o futuro, a gente não vai ter do que se alimentar lá na frente. E esse planejamento com os projetos são muito importantes. Obviamente que cabe à sociedade como um todo, neste plano de desenvolvimento integrado, o que a gente chama de PDUI, que é até uma exigência constitucional e legal, porque desde 2017 as regiões metropolitanas precisam ter isso legalmente. A gente acha que a partir deste planejamento, depois fazendo essa ouvida da sociedade com os projetos em curso, é que a gente vai atrás dos recursos. E a gente sabe que alguns problemas são estruturadores aqui, que a gente pode resolver
boa parte dos entraves da região metropolitana. Primeira coisa é o transporte. Outra coisa é como se organiza. A gente viu também nos últimos 30, 40 anos um movimento de definhamento dessa área central do Recife. Isso ocorreu por políticas erradas de ocupação, incentivando monossetores a ocuparem. No começo era só o comércio. Antes não, havia pessoas morando, comércio junto, o auge da Conde da Boa Vista, da Guararapes, se dava numa época que as pessoas moravam no centro do Recife. Só que isso foi perdendo vitalidade, ficou só o comércio, só que o comércio sozinho não sobrevive ao longo do tempo. Ele precisa de pessoas morando naquele território. O que dinamiza território é morador. Hoje há uma máxima que diz que a cidade ideal é uma cidade compacta, diversa e inclusiva. Então a gente tem que fazer essa parte central do Recife ser isso. Ela não pode ser só o porto digital, só o comércio. Ela tem que ter morador. Morador é o que dinamiza, como eu disse, território. Então a gente sugere que seja refeito um plano diretor para esta área, envolvendo essas 3 atividades com ênfase na moradia. O turismo e o porto digital não vão dinamizar o centro do Recife, o bairro do Recife. O comércio só não vai dinamizar a Conde da Boa Vista e Rua da Imperatriz. Os olhos das pessoas durante o dia, quando vai trabalhar, é uma coisa. À noite, quem é que vai tomar conta? É um morador. É a pessoa que vai com o seu cachorro no pet, vai na padaria, vai na farmácia, vai na quitanda da esquina. Então, a gente tem que trazer as características de centralidade diversa para essa parte central do Recife, para que isso se desenvolva. Então, é outra proposta nossa. Uma coisa que a gente acha interessante também, é uma 4ª ou 5ª proposta, é a questão da educação. Mas que educação? Todo mundo fala em termos genéricos. Não, educação é o que vai resolver o país. Não, vamos agora qualificar pessoas com 20, 30, 40 anos. Isso talvez seja muito bom, mas seria muito melhor e muito mais eficiente se a gente gastasse nos neurônios das crianças que nascem ou estão para nascer. É muito mais barato você fazer isso e colher lá na frente do que estar consertando algo que foi errado a vida toda. Eu digo até o seguinte, nessa pandemia a gente vai ter um desastre na questão educacional, porque várias pessoas deixaram de ter a sequência no seu estudo e quando deixa de ter isso, você perde o fio da meada e depois para consertar é muito, muito mais difícil. É um prejuízo grande. Então aquela criancinha ali no começo, aquele bebê que ainda está para nascer no pré-natal, se não for bem cuidado, os neurônios deles não se formam e depois você pode gastar o dinheiro que for, que não vai corrigir no primário, no secundário, ou na universidade, ou no profissionalizante. Então, a China fez isso, a Coreia fez isso, os países que mudaram o seu futuro fizeram isso em algum momento, salvaram a geração que estava para nascer. Então, nada contra a escola de tempo integral, mas não no 2º grau, tem que ser lá na creche. A gente tem que pegar 100% das crianças que nascem de agora em diante e colocar em tempo integral, acompanhando a família e levando uma nova geração ao seu sucesso. Então, esse a gente acha que é muito importante, devemos ter um plano para isso. A gente sabe que não vai ser da noite para o dia, não vai ser de hoje para amanhã, mas se a gente colocar como meta, daqui a 2, 3 anos, que todas as crianças que nasçam na região metropolitana, no estado, depois no país, elas tenham esse tratamento, em 20, 30 anos a gente vai consertar as coisas. Do jeito que a gente está hoje, a gente já sabe o que é que acontece e onde é que a gente vai chegar. E é até muito mais caro tentar consertar, né? Tentar investir numa pessoa que passou a vida inteira sem essa base educacional, ela leva mais tempo, ela não tem o mesmo interesse, ela tem outras preocupações, como, por exemplo, o sustento da própria família. Então, é um processo muito mais trabalhoso, né? Exatamente. A gente sai do ciclo vicioso para entrar no ciclo virtuoso. Então, ele só dá certo se você começa e tem sequência. Não adianta ter, teve um bom parto, teve uma boa alimentação, teve o 1º e o 2º ano bom e depois abandona. É a sequência. Então você tem que entregar até a vida adulta esta criança ao ponto de que a partir daí ela se vira. Porque aí com tudo isto na cabeça, ninguém tira. Você pode tirar os bens, você pode tirar tudo de uma pessoa, mas você não tira essa capacidade dela raciocinar e dela fazer as coisas e aprender novas coisas. Daí em diante ele está sozinho, mas com uma capacidade bastante diferenciada, que é o que acontece nos países que estão dando certo no mundo.
Sabendo caminhar, né? E numa situação como essa de pandemia, que a gente percebe, olhando para trás, a gente percebe que a gente não teve aviso. Teve aviso, né? Chegou de repente, ninguém imaginava, ninguém previa. Aliás, alguns poucos cientistas falavam da possibilidade de haver uma pandemia 5, 6 anos atrás, mas não se imaginava que teria essa dimensão toda, né? E muito menos que ela chegaria e chegaria tão de repente. O senhor acha que esse tipo de planejamento, esse tipo de pensamento, pensando no futuro, planejando o futuro, pode fazer com que as futuras gerações se preparem melhor a um momento de catástrofe como esse que a gente viveu, por exemplo? Esses momentos são muito importantes para a humanidade, esses momentos de mudança, de catástrofe, seja guerra, seja um fenômeno natural, seja um problema sanitário, fazem com que a gente saia da zona de conforto, primeiro ponto, e comece a raciocinar de forma diferente. E quando a gente começa a raciocinar de forma diferente, a gente começa a agir de forma diferente, seja para o bem, seja para o mal. Dizem que as evoluções de mutações, elas acontecem por erros da natureza, mas são erros que dão certo. De 90 erros, de 1000 erros, de 1 milhão de erros, ali foi determinante para mudar o rumo das coisas. E hoje, a gente vê que as pessoas estão mais dispostas ao novo, mais dispostas a arriscar. E é muito importante que isso se traduza em novos hábitos. A sociedade é quem vai exigir essa mudança. Não vai acontecer porque o governante vai estar colocando no plano de governo dele, ou que empresário se mobilizou e de uma forma ali criou um centro ou um instituto. A sociedade é que vai exigir que isto aconteça. Quando a sociedade começar a exigir que esta seja a postura, que o recurso seja colocado efetivamente na primeira infância, na organização da região metropolitana, no sistema de transporte, que hoje é caótico, por vários motivos, a gente pode até aqui aprofundar esse tema, quando ela passar a exigir, isso vai começar a acontecer. E aí eu vou entrar até nessa questão do transporte. Hoje vamos dizer assim, é quase que unânime, esse sistema de transporte não serve para ninguém, não serve nem para quem está no carro. Então a gente tem que recriar o sistema de transporte, a gente já tem uma rede de vias que já está dada, perimetrais, radiais, com canteiros centrais. Até 50 mil pessoas se deslocando por dia, o ônibus vai bem. De 50 a 100, em qualquer lugar do mundo, só vai algo parecido com o BRT. E de 100 em diante, só funciona o metrô. A Agamenon Magalhães já transita por dia 250 mil pessoas. Então, já não cabe mais nem o ônibus e nem o BRT. Tem que ser o metrô. Já tem densidade para isso. Não o metrô subterrâneo. O metrô que está sendo usado nos países que estão dando certo. Coreia, Singapura, China, alguns países da América Latina, que é o metrô aéreo. A própria São Paulo já tem isso, é 10 vezes mais barato. E se você tem já os canteiros centrais, você não tem desapropriação, que é o que acaba com a obra de mobilidade. A gente já tem os canteiros centrais, não precisa fazer uma desapropriação. A gente já apresentou um modelo ao governo do estado, a algumas secretarias, estamos discutindo isso, mas precisa que isso se transforme num planejamento, em projetos, para a gente ir atrás de recursos. Verdade. Então, nosso trabalho está sendo, junto com a sociedade organizada, levar isso para a sociedade, mostrar que tem uma solução para que ela, a sociedade, passe a exigir isso e isso passe a ser comum e passe a ser o que a gente vai perseguir nos próximos 15, 20 anos aí, mudando o nosso sistema de transporte, mudando a nossa forma de viver. Isso é muito interessante porque você, com esse pensamento, mostra que isso não é um problema só de quem anda de ônibus, por exemplo. Né? Isso não é um problema só de quem está preso no congestionamento o tempo inteiro. É um problema da sociedade como um todo e precisa ser discutido, por que não? Por empresários, né? Por empreendedores. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua esse papo muito interessante sobre propostas que podem vir de todos os setores para melhorar a vida de todo mundo. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua falando sobre como o mercado empresarial, o meio empresarial, pode contribuir com
a vida de todas as pessoas numa sociedade, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia. Sobre esse assunto, a gente continua conversando com o presidente do Movimento Pró Pernambuco, o empreendedor Avelar Loureiro Filho. Avelar, a gente falou aqui sobre contribuições muito importantes que o Movimento Pró Pernambuco, mesmo com tão pouco tempo de nascido, já tem oferecido, né? Pensando inclusive nas próximas gerações. E as próximas gerações, talvez, diante desse momento de pandemia, tenham uma relação diferente com a própria moradia, por exemplo, diante desse período de home office em que muita gente se viu obrigado a trabalhar, mas que muita gente gostou também. O mercado imobiliário também mudou muito nesse período? Eu diria que ele evoluiu, ele já vinha numa tendência incorporando todas essas questões. A gente estava falando no bloco anterior sobre mobilidade. A localização da moradia é importantíssima para a questão de mobilidade. Se você tem, como eu estava dizendo lá no outro bloco, centralidades que são diversas, inclusivas e compactas, você faz tudo ali. A melhor obra de mobilidade é o encurtamento das distâncias. Então, se você pode fazer tudo no seu bairro, na sua localização de moradia, você vai estar contribuindo enormemente com a questão do transporte. Lá na ADEME, eu sou presidente da ADEME também, a gente discute muito isso. E a gente comprou a ideia, as empresas compraram a ideia de que os empreendimentos têm que ser mistos. Você tem que ter o lugar da moradia, mas tem que ter o lugar do comércio e dos serviços. Se cada empreendimento contribuir um pouco para essa recriação do comércio de bairro, você não precisa ter um grande shopping center necessariamente. Se você tiver tudo em pequenos empreendimentos, cada prédio tiver 2, 3 comércios, você vai ter aquilo dali completo. Então, nesse primeiro ponto, a gente está mudando essa questão de ser misto os empreendimentos. Vários empreendimentos novos já vão ser incorporados com isso. Dentro do apartamento, realmente essa versatilidade dos ambientes é muito importante. A gente sabe que temos limitações econômicas, renda, a gente não pode botar apartamentos de 100, 200, 300 metros para toda a população. Mas se a gente consegue fazer com 70 metros algo que se faria com 90, 100 metros, apenas usando com mais versatilidade dos ambientes, de manhã a varanda gourmet que veio para ficar é o lugar onde você toma o café da manhã, depois o filho está estudando lá, a sua esposa está na sala de almoço trabalhando, você está no quarto, que se transformou também no escritório, todo mundo está em casa trabalhando, e quando chega de noite, você vai para a varanda gourmet para fazer um churrasco, para receber um amigo. Então, os ambientes vão ficando versáteis. E isso é muito importante dentro dos apartamentos. E aí eles vão incorporando algumas tecnologias ou alguns hábitos, como, por exemplo, hoje as entregas. Você tem que ter um lugar lá embaixo para entrega, para o delivery, seja de coisas pequenas, seja de coisas grandes. Às vezes você recebe uma refeição que tem um volume pequeno, mas você pode estar recebendo uma televisão, uma geladeira, que hoje se pede também. Ou a feira completa. Ou a feira completa. Então, tem que ter ambientes com espaços diversificados nos quais você possa receber aquilo e depois vai lá pegar. Então, a gente também está incorporando muito nos empreendimentos esses tipos de novos hábitos, vamos dizer assim. A moradia que a gente vai ver nos próximos anos, ela não vai mais ser igual ao que a gente tinha antes da pandemia, porque você falou numa tendência do comércio ser ali perto dos prédios residenciais, isso que aconteceu já em um período, né? A gente vê em bairros, talvez da periferia, bairros como Afogados, outros bairros que não estão no centro, que tinham, né, o comércio, não tinha garagem, porque antigamente nem todo mundo tinha carro, mas tinha o comércio. Então, isso é uma tendência, esse retorno a isso que já existiu há algum tempo atrás? De uma forma mais moderna, sim. Na realidade, a gente diria que um carro por família já é demais, mesmo uma família rica, porque é o seguinte, ela vai tender cada vez mais a só fazer os deslocamentos longos de carro. Os deslocamentos mais curtos você vai fazer nos transportes de aplicativo. E o ideal é que no dia a dia você nem isso use, você faça tudo a pé ou de bicicleta. Então, é essa cidade que a gente está querendo construir, que aquele planejamento estratégico que eu falei lá no outro bloco é muito importante para ter essas conexões todas, ou seja, tudo ser voltado e dirigido para isso, para que em 1 década, 2 décadas, a gente
tem a transformação. A gente não chegou a esse grau de, vamos dizer assim, deterioração do Recife da noite para o dia. Foram 3, 4 décadas, 5 décadas de declínio. Para voltar também não é de uma vez, então a gente tem que primeiro acertar o rumo, fazer o planejamento e a gente ir persistindo com ações de todos os entes da sociedade, produtivos ou não. Importante esse pensamento vindo também do meio empresarial, né? E não só do meio político, até porque a política ela é formada por pessoas que vivem na sociedade, né? E eleita para isso, para administrar, digamos assim. Que pena que o nosso tempo chegou ao fim, o nosso papo estava muito bacana, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, o Avelar Loureiro Filho, que é empreendedor também do Paulista Northway, que a gente percebe também a implantação dessas tendências por lá. Avelar, muito obrigada, bom domingo para você. Eu que agradeço, bom domingo, um bom dia para todos. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar domingo que vem, sempre às 10 horas da manhã, aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau.